Olá a todos! Vamos ver agora os comentários sobre as atividades do tipo verdadeiro ou falso, correspondentes ao primeiro questionário que abordava o conteúdo de citogenética. Primeira pergunta, então. Anomalias cromossômicas numéricas são consequências de não disjunção cromossômica na mitose ou na meiose. Correto. Está certa a afirmação, então isso aqui é verdadeiro. Então, não disjunção significa uma falha na separação dos cromossomos. Então, cromossomos indo para o lado errado, tanto numa mitose ou numa meiose, vão fazer surgir células com um número incorreto de cromossomos. Então, anomalias numéricas resultam de não disjunção. Segunda, uma pessoa normal pode ter uma aberração cromossômica em suas células. Pode, verdadeiro. Uma pessoa normal, ela pode ter uma aberração desde que essa aberração seja uma aberração balanceada. Então, por exemplo, existem pessoas que apresentam inversões ou translocações na forma balanceada. Então, essas pessoas são pessoas normais. O mesmo não pode ser dito a respeito dos filhos dessas pessoas. Então, essas pessoas, sendo portadoras de aberrações balanceadas, elas podem fazer gametas não balanceados e virem a ter filhos com problemas. Terceira, se observarmos o núcleo de uma célula em intérfase ao microscópio, poderemos visualizar e contar o número de cromossomos. Não. Falso. Se nós observamos uma célula em intérfase, o que nós vamos ver dentro do núcleo é aquele conteúdo que a gente chama de cromatina, que vai ser visualizado, mesmo com coloração, como uma massa no interior do núcleo, com alguns pontos, né, um pouco mais corados, que correspondem à heterocromatina. Se for uma célula de uma mulher ou de um indivíduo que tenha X a mais, a gente vai ver, então, o corpúsculo de Barr. Tá? Mas não visualizamos os cromossomos individualmente, então é impossível que a gente consiga contá-los. Quarta, quando sua avó estava grávida de sua mãe, o ovócito, que após fecundado deu origem a você, já estava no ovário da sua mãe. Verdadeiro. Uma mulher, quando nasce, já tem o seu estoque de óvulos pronto. Então, os óvulos que ela vai liberar depois, durante a vida dela, cada ovulação, já estavam presentes no ovário dela desde a vida intrauterina. Nos cromossomos sexuais X e Y, é a quinta questão, estão localizados os genes responsáveis pela determinação do sexo e a diferenciação sexual do indivíduo. Falso. Certo? Os cromossomos X e Y são cromossomos chamados de cromossomos sexuais porque existe uma diferença entre homens e mulheres com relação a esses cromossomos. As mulheres são XX, os homens são XY. Mas no cromossomo X, por exemplo, existem genes que não têm absolutamente nada a ver com diferenciação gonadal, sexual, determinação sexual. Então, os genes que estão no X, a maioria deles não tem nenhuma relação com a diferenciação sexual. Com relação ao cromossomo Y, essa afirmação poderia até ser válida, porque é um cromossomo pequeno, tem poucos genes, e esses poucos genes eles estão relacionados com a diferenciação gonadal masculina e gametogênese, mas existem genes no Y que não estão relacionados a isso. Por outro lado, nos autossomos, nós temos um monte de genes
que tem relação com a diferenciação sexual, tanto feminina quanto masculina. Nós vimos alguns exemplos durante a aula. Então, não é pelo fato de ser um autossomo que os genes não podem ter algum papel na diferenciação sexual. Muito pelo contrário. Existem diversos genes que são fundamentais tanto para a diferenciação masculina quanto para a diferenciação feminina, certo? Sexta questão. Existe um defeito da formação do esmalte que tem herança recessiva ligada ao cromossomo X. Homens afetados têm os dentes com o esmalte totalmente anômalo. Nas mulheres heterozigotas, a observação do esmalte dos dentes mostra áreas com esmalte normal e áreas com esmalte anômalo. Esse achado fenotípico está relacionado à inativação do cromossomo X. Correto, verdadeiro. Certo? Uma mulher que seja heterozigota para esse defeito do esmalte, ela teria um cromossomo X com o alelo normal, né? Vamos chamar de E, tá? E ela teria o outro X com o alelo recessivo responsável pelo defeito do esmalte. Como na mulher ocorre a inativação de um dos cromossomos X e essa inativação é aleatória, existem células que vão ter o X com o alelo dominante funcionando, certo? Então, esse alelo leva ao fenótipo normal com relação ao esmalte. E em outras células, ela vai ter o X com o alelo recessivo funcionando e o outro inativo. Então, nesse caso, o esmalte, né, que corresponde ao esmalte formado por essa célula, será um esmalte anômalo. Então, a mulher teria nos dentes tanto áreas com aspecto normal como áreas com aspecto anômalo, porque isso depende do X que está funcionando, ou que estava funcionando nos ameloblastos durante a formação do esmalte. 7. A quantidade de DNA de uma célula dobra se um processo de divisão celular vai acontecer. Correto. Então, toda vez que vai acontecer uma divisão celular, seja ela por mitose ou por meiose, existe antes da divisão, no período S do ciclo celular, S vem de síntese, aonde acontece, então, a duplicação do DNA. O DNA está nos cromossomos, então eu tenho também a duplicação dos cromossomos. Tudo isso antes da divisão, certo? No período S. 8. 2 zigotos podem dar origem a um único indivíduo. Excepcionalmente, podem sim. Verdadeiro. Então, que história é essa? Se eu tenho 2 zigotos, significa que houve 2 fecundações. Certo? Então, a mulher liberou 2 óvulos, aqueles 2 óvulos foram fecundados, temos 2 fecundações. O que vai acontecer na maioria dos casos é o nascimento de 2 bebês, né? Gêmeos dizigóticos. Mas, eventualmente, esses 2 zigotos começam a se dividir, certo? Um zigoto aqui, outro zigoto aqui, se dividindo para formar o embriãozinho. E essas células acabam, esses grupinhos de células, acabam por estar próximos e se juntar, formando uma única massa de células aqui, certo? Essa massa de células vai continuar se dividindo, vai se implantar no útero
e vai dar um embrião só. Mas esse embrião é o resultado de uma dupla fecundação, né? De 2 zigotos. Então, que deveriam dar 2 indivíduos, mas ao invés de nascer 2 indivíduos, nós temos um indivíduo só, um embrião. Então, isso aqui é um caso de quimerismo. Um fenômeno que é bastante raro, mas que está muito bem documentado e não há dúvidas que isso acontece. 9. Um cromossomo metafásico está altamente compactado. Verdade, tá? Então, o cromossomo metafásico é o cromossomo que tem o maior grau de compactação. Então, o maior grau de espiralização ou compactação. Então, é aquele cromossomo que está mais condensado. Então, que está no máximo de condensação. E é o momento em que a gente visualiza melhor os cromossomos, justamente por causa dessa condensação no seu ponto máximo. 10. Uma mulher de mais de 40 anos tem um risco muito alto de vir a ter uma criança com síndrome de Down. Errado. Ela tem um risco maior ou muito maior do que uma mulher de 20 anos, por exemplo, do que uma mulher jovem. Comparativamente, ela tem um risco muito maior. Mas quando a gente vê o tamanho desse risco, né, de quanto é esse risco vai estar em torno de 2%. Então, 2% não é um risco alto, é um risco baixo. Só que 2% é muito mais do que o risco que uma mulher jovem está correndo de vir a ter um filho com síndrome de Down. 11. Nem todas as crianças com síndrome de Down têm 47 cromossomos. Verdade. A maioria das crianças, de fato, tem. Por quê? Porque a maioria nasceu com síndrome de Down porque houve um erro no gameta, geralmente. Tá? Então, um erro, uma não disjunção cromossômica. Em algum gameta, certo? Pode ser no gameta do pai, pode ser no gameta da mãe. A suspeita é maior de que seja no gameta da mãe quando a mãe tiver uma idade acima de 40 anos. Mas o pai também pode sofrer não disjunção. Mas existem crianças que têm translocação. Translocação do tipo robertsoniana, que é aquela translocação que vai acontecer entre cromossomos acrocêntricos. Então, uma criança que tem translocação robertsoniana, por exemplo, entre 14 e 21, que é a translocação robertsoniana mais observada, tá? Essa criança vai ter um cromossomo 14 grudado com o 21, certo? E ela vai ter mais um parzinho 21, certo? Então, aqui eu tenho um par de cromossomos e aqui eu tenho um par, mas é um par esquisito, né? Isso daqui funciona como um único cromossomo, certo? Então, eu não vou contar, se eu fizer a observação ao microscópio, da metáfase ao microscópio, eu não vou contar 47, eu vou contar 46. Mas ela tem o cromossomo a mais, tá aqui o 21, né? 1, 2 e 3. Ela tem trissomia do 21, mas ela tem um 21 grudado em outro cromossomo. Então, eu não vou contar 47, certo? 12. Cromossomos podem sofrer quebras, o que origina anomalias estruturais. Verdadeiro.
Então, o cromossomo pode sofrer quebra e perder um pedaço, dando origem a uma deleção. Podem dois cromossomos diferentes sofrer quebras e trocarem segmentos. Eu tenho uma translocação, certo? Então, aberrações estruturais podem resultar de quebras. 13. Em citogenética, algumas técnicas são usadas para uma melhor análise dos cromossomos. A técnica de Fish usa sondas de DNA associadas à molécula fluorescente que hibridizam com o DNA de cromossomos em uma lâmina. Essa técnica permite resultados mais precisos que a técnica de bandeamento G. Verdadeiro, tá? Porque com uma sonda de DNA, a gente consegue identificar uma perda, por exemplo, de um trecho de um cromossomo que é pequena demais para ser observada ao microscópio. Então, não seria vista ao microscópio, mas ela é detectada através dessa técnica chamada técnica de Fish. 14. A observação de cromossomos depende de cultura de células, linfócitos, a qual são adicionados um agente mitogênico, que é a colchicina, e solução hipotônica para provocar tumefação das células. Tumefação é um aumento de volume, né? Um inchaço por entrada de líquido. Certo, verdadeiro. Tá? Então, a colchicina, ou melhor, antes da colchicina, o agente mitogênico vai aumentar o número de células se dividindo, a colchicina faz a divisão para a metáfase, e a solução hipotônica faz com que o conteúdo do núcleo, né, no caso os cromossomos que estão lá, se espalhem, né, graças à entrada de líquido. Aberrações estruturais não balanceadas estão relacionadas a síndromes de malformações congênitas, como, por exemplo, a síndrome do miado do gato, certo? Então, crianças que tenham aberrações não balanceadas, elas nascem com malformações congênitas. 16. As regiões heterocromáticas observadas em núcleos de células em intérfase representam regiões onde existe transcrição ativa. Errado. Regiões heterocromáticas são regiões que não transcrevem, tá? Então, são regiões que não estão transcrevendo, não estão sintetizando RNA. Então, do ponto de vista genético, são inativas, tá certo? 17. Existem pessoas que apresentam em seu corpo células com constituição cromossômica diferente. Pode existir isso? Pode. Se eu tiver a formação, por exemplo, de um zigoto normal, esse zigoto começa a se dividir e vai formar outras células. Se uma dessas células tiver uma não disjunção cromossômica, um erro na separação dos cromossomos, por exemplo, essa célula se tornou trissômica, então ela teria um 21 a mais, teria 47 cromossomos. Essa célula vai continuar fazendo parte do embrião, que vai continuar se dividindo. Então, nesse embrião que se forma, eu vou ter tanto células com a constituição normal, quanto células que têm 47 cromossomos. Então, essa situação vai levar ao nascimento de um indivíduo que é um mosaico. Aqui no caso, como eu usei o exemplo do cromossomo 21, seria um indivíduo com síndrome de Down por mosaicismo, certo? 18. Um casal que teve uma criança com síndrome de Down deve sempre realizar
Estudo citogenético. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, o estudo citogenético, ele só é indicado se a criança tem translocação. Se ela for uma criança com Down por trissomia simples, 47 cromossomos, isso significa que houve um erro meiótico casual no pai ou na mãe. Então, eu não espero encontrar nenhum problema nos cromossomos dos pais. Agora, se a criança tem translocação, eu tenho que verificar se essa translocação é herdada. O que significa isso? Eu tenho que ver se um dos pais é um portador balanceado, porque se ele for portador balanceado da translocação, existe uma chance de nascer uma outra criança com síndrome de Down.